E a polêmica do pastor Mirim? Tá rolando aí na internet sobre o pastor que fala em inglês em vez de falar a língua dos anjos. Até mesmo que a língua dos anjos não é assim tão tradutoriamente como as pessoas pensam, né? A língua dos anjos, ela se define como uma coisa grande, poderosa, vindo do Espírito Santo. Não é uma coisa que se define em um idioma, né? Como inglês, japonês e por aí vai. Esses idiomas, na verdade, foram criados politicamente. Todo mundo já sabe que isso foi uma coisa política, não tem nada a ver com Deus. E, gente, para falar sobre a Bíblia, sobre essas pessoas que usam a palavra de Deus, venho trazer aqui um pouco do que tem na Bíblia, né? Não seria injusto, mas que eu vou trazer aqui um pouco para vocês sobre Mateus. Mateus lá você vai encontrar, né? 7:15 até o 23, se eu não me engano, vocês vão encontrar justamente isso aí, falando sobre falsos apóstolos, né? Sobre ovelhas, né? Ovelhas, mas na verdade são lobo, e aí vai, né? Então, tipo assim, é só procurar lá, depois eu coloco aqui pra vocês. Então, tipo assim, gente, é muito perigoso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela se torna uma arma boa ou uma arma ruim, assim como Deus usa pro bem, o diabo pode usar pro mal. E o que eu fico impressionado é com a quantidade de cristão que acreditam nesse tipo de coisa. Ou esses cristãos acreditam nesse tipo de coisa, ou eles também fazem a mesma coisa. Porque o que dá a entender é que essas pessoas, elas fazem as mesmas coisas. Pessoas que apoiam esse tipo de coisas erradas, né? Pessoas usando, pastores usando a Bíblia, falando várias atrocidades na internet, e tem várias pessoas apoiando, essas pessoas dá a impressão de que também faz esse tipo de coisa errada. E por aí vai. E hoje em dia, gente, na internet, muito cuidado com os comentários, tá bom? Porque comentário por comentário, tem comentários que, se você for parar para pensar, são de próprias pessoas lá de dentro, né? Pessoas que estão lá lado a lado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de mau caratismo. Então, muito cuidado. E o pastor já está sofrendo alguns ataques. É normal, você tá na internet, não é uma coisa boa, eu não desejo isso para ninguém, mas você tá na internet, se sujeita a tudo, né? Mas muito cuidado, o que eu tô aqui para alertar para vocês cuidado com esse tipo de falsos profetas. E eu afirmo com toda a minha certeza, na própria Bíblia fala sobre falsos profetas, né? E Mateus fala sobre isso. E é isso aí, gente. Não, o vídeo vai ficar muito longo e não vai cair nessa história desses pastores e deixar de tomar seu remédiozinho, não, porque Deus fez os médicos para você ir no hospital. Se Deus quisesse que vocês fossem todos atrás só dele, ele não tinha criado a medicina, não tinha criado, né, os médicos para cuidar de vocês. Não ia fazer sentido existir médico se não fosse para vocês ir até eles, né? Então, tipo assim, não jogue tudo nas costas de Deus. Vocês vão atrás vão ver a palavra de Deus, mas também vão fazer as coisas, né, para se cuidar, vão cuidar da saúde de vocês, pelo amor de Deus. Um pastor que coloca ele em primeira pessoa, quando ele vai fazer as orações, falando que ele cura, que ele isso, que ele aquilo, sendo que ninguém coloca você em primeira pessoa quando está orando. Você sempre coloca Deus, você sempre fala de Jesus. Então por aí já começa errado. Mas ele curou, não sei, prove, traga para cá, e você vai ter que passar pelo médico, para você ver que ironia. Mesmo que você não queira, você vai ter que passar pelo médico. Traga para cá provas concretizadas de que ele curou alguém, né? Que aí, se eu ver provas concretizadas, beleza, aí eu vou dizer, pera ainda,
temos um Deus na terra. E muito cuidado, que o diabo também pode usar isso a favor dele. O diabo pode até fazer as pessoas se curarem para depois, ó. Então, até isso aí vocês têm que ter cuidado. É por isso que Deus fala que é para vigiar. Mas por que hoje em dia esses pessoal não vigiam? Em vez de vigiar e orar, eles preferem acreditar em qualquer pessoa que aparece na internet falando a palavra de Deus. Tá vendo aí como é perigoso? Aí depois não venha reclamar. E é sobre isso. Muito cuidado, vigia. E se você acredita nesse tipo de coisa, eu só lamento.